Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro, a mais uma aula. Ainda dentro da terceira nobre verdade, nós vamos começar o capítulo 7, o segundo desses três capítulos sobre a terceira nobre verdade. Então, o capítulo 7 vai falar sobre a meditação como o caminho para a budeidade. A terceira nobre verdade baseia-se em reconhecer o contraste entre o samsara e o nirvana. Damos-nos conta de que algo está se alternando dentro de nós, de que sanidade e insanidade se alternam. Experimentamos uma brecha. Relacionar-nos com essa brecha é relacionar-nos com o contraste entre o samsara e o nirvana, ou seja, entre a insanidade e a sanidade. A gente começa a ter as duas experiências contrastando entre elas. A cessação do samsara acontece quando agimos como o Buda. No entanto, o Buda foi apenas uma pessoa. O estado mental de libertação pode ser diferente ou ter um estilo diferente para cada indivíduo. No entanto, é no treinamento que estamos interessados agora. Tendo sido bem treinados, podemos exercitar-nos nesse treinamento à nossa própria maneira. Por exemplo, depois de sermos aprovados no exame de motorista, que é o mesmo para todos, podemos dirigir da maneira diferente de outros aprovados no exame. Então, basicamente, pessoal, a religiosidade ela pode ser diferentes formas de experimentar a espiritualidade, como eu disse na última aula, né? Uma vez que a gente está bem treinado, ou seja, uma vez que a gente está fazendo a prática da meditação diariamente, que a gente está entendendo, a forma como você vai praticar isso, cada um pode fazer a sua maneira. Você pode meditar sentado, você pode meditar em pé, você pode meditar andando. Ou mesmo você pode meditar de manhã, eu posso meditar à noite, pode meditar à tarde. Para quem está treinado, jogar de chuteira, jogar descalço, é jogar da mesma maneira. Entende? Cada um pode arranjar a sua forma de se sentir mais confortável, cada um pode adotar a religiosidade, a prática, os seus próprios valores de maneiras diferentes, tá? É como ele disse, exame de motorista, a gente pode dirigir carros diferentes, né? Dá trabalho alcançar a libertação. É como fazer joias. Quando vamos a um joalheiro, por toda parte ele tem ouro e prata sólidos, ou pedaços de latão pendurados que são feios e nem parecem ser especialmente ornamentais. Mas quando pedimos que faça um anel ou um colar e alguns brincos, ele separa um pedaço de metal e a partir dele começa a fazer algo belo. Da mesma maneira, quando compramos um carro, lembramos que o carro recém-adquirido não nasceu de uma Lotus. Ele foi feito em uma fábrica. Pode ser que pareça ter nascido de uma Lotus, mas isso não é bem verdade. Então, o que ele chama de nascer da Lotus? É tipo como se fosse um passo de mágica, né? Nasceu da Lotus, ou seja, ele não teve que fazer nenhum tipo de trabalho. É o mesmo com a budeidade, que se supõe ser imaculada e fantástica. Tornar-se um Buda é uma inspiração final para tornar-se um Buda. Tornar-se um Buda é uma inspiração final para tornar-se um Buda. Ou seja, mas o Buda não saiu de uma lótus, ele saiu de uma fábrica. Então, pessoal, ninguém alcança a budeidade num passe de mágica ou com uma técnica mágica, sabe? Com alguma coisa mágica, ai, desceu a pomba na cabeça, assim, aí a pessoa, pá, ai meu Deus, virei Buda. Claro que não, pessoal. Se tornar um Buda, um iluminado espiritual, um Cristo, qualquer coisa nesse sentido, dá trabalho. É uma fábrica. Nascer da Lotus é porque é aquela coisa, né? Eu tenho aqueles memes de atualmente, né? Então, ninguém vê o corre, todo mundo só vê o resultado. Depois do sucesso, as pessoas vão dizer que é sorte. Sabe, você vai aí trabalhar encarnação após encarnação, várias encarnações, aí pá, depois de muita encarnação e trabalho, Buda. Aí as pessoas vão falar assim: ah, não, porque esse aí foi no templo sagrado, né? Não, isso é porque esse aí, ele teve o toque do mestre, né?
Vão falar isso, vão falar que foi sorte. Vão falar que porque você estava no lugar certo na hora certa. Não. Muito trabalho. Se tornar um Buda dá trabalho pra caramba. Encarnações dando trabalho. É engraçado que na escola de yoga que eu faço parte, aqui Yoga de Babaji, tem um dos mestres da linhagem fala que para você se iluminar espiritualmente, diz ele, né, que são três encarnações. Geralmente, são três encarnações. A primeira encarnação, quando você toma contato com o caminho correto, quando você toma contato com o conhecimento correto, quando você toma contato, uma encarnação, duas encarnações, na terceira encarnação você se ilumina. Diz ele que, em média, pode acontecer na segunda? Pode, sabe? Mas, em média, são três encarnações. Então, imagina, três encarnações, e não é tipo encarnação uma, aí fica lá 10 encarnações perdido por aí, sabe? Fazendo qualquer coisa, depois mais uma, não. É três encarnações de trabalho. Então, olha o trabalho que dá. Né? Aí depois vamos falar o quê? Ah, foi nasceu de malote. Foi mágico, foi técnica mágica, me ensina essa técnica aí, não, pessoal. Trabalho, é sentar, é meditar, é se auto-pesquisar, é se autoconhecer, sabe? É trabalhar em si, as suas questões, evoluir, amadurecer o ego. A cessação do sofrimento está ligada à quarta nobre verdade, que é o caminho, ou Lam em tibetano. A cessação e o caminho trabalham juntos. Quando existe um caminho, surge automaticamente a cessação. E quando há a cessação, isso permite que sigamos o caminho. O caminho consiste em seguir o exemplo do Buda por meio da prática da meditação, por meio da atenção plena e da consciência panorâmica, que eu mostrei para vocês na última aula. Ou seja, caminho e cessação do sofrimento andam juntos. Quando a gente, é muito interessante que quando a gente vislumbra a sensação, a cessação, não é sensação, a cessação, quando a gente tem esse vislumbre de Satori, esse vislumbre do Nirvana, sabe aquele vislumbre de, nem que seja por um segundo, a gente sabe que a gente está no caminho correto. Muitas vezes é a própria divindade inspirando a gente e mostrando, é por aí, continua por aí. Se você teve esse vislumbre, vai, continua por aí, sabe? Pode ser que o caminho ele se abra para outras coisas, mas naquele momento, para o seu momento de vida, vai por ali. Não há muito espaço para improvisar. Como não há improvisação, podemos desenvolver o que é conhecido como a salvação individual. A salvação individual não é uma meta egoísta, é autodisciplina de maneira direta e simples. É simples no sentido de que não há muito a fazer se não estar completamente presente. Ou seja, é simples, não é fácil, mas é simples. Atenção plena, consciência panorâmica, meditação. Simples. É fácil? Não, exige o quê? Trabalho, prática, dedicação. O caminho da meditação leva ao Xinjiang, ser completamente processado ou treinado, que é o resultado ou conquista da meditação. Embora ainda não tenhamos tido a experiência do desenvolvimento final, não é um grande segredo que existe um desenvolvimento final. Não se pode fingir que o Buda não existiu e ainda assim falar sobre seus ensinamentos, porque ele verdadeiramente fez isso. Alcançou a iluminação. Não podemos manter isso em segredo. Contudo, nesse meio tempo, poderíamos considerar qualquer senso de promessa que venha à nossa mente, qualquer esperança que surja, como outro pensamento. Se houver um forte desejo de alcançar um resultado, isso nos empurrará para trás. Podemos relacionar-nos com a esperança como um respeito pelo Dharma ou pela verdade, e não como uma promessa. Ou seja, quando a gente tem um desejo de alcançar um resultado na meditação, mais longe a gente fica desse resultado. Porque o que a gente precisa, na verdade, é encontrar um espaço dentro de nós além dos pensamentos.
Não é que os pensamentos vão deixar de acontecer, mas a gente precisa ir mais profundo. É igual temos aqui o céu, o mar e a profundidade do mar. Se a gente está na profundidade do mar, o céu deixa de existir? Ali a parte mais superficial do mar deixa de existir? As ondas deixam de existir? Não. Só que a gente está no fundo do mar. Então, no fundo do mar, na quietude, por mais que as ondas continuem batendo lá em cima, na parte da parte mais superficial ali do mar, a gente não é abalado. O fundo do mar não é abalado com as ondas do mar. Então, a meditação profunda é mais ou menos assim. A gente está tão profundo em nós dois, a gente está tão profundo em nós mesmos, que mesmo que os pensamentos batam lá em cima na mente consciente, a gente está profundamente conectado dentro de nós, em comunicação com o céu. A gente vive nesse sublime silêncio, mesmo com as ondas dos pensamentos batendo. Então, na verdade, a gente não precisa querer parar as ondas. Eu percebo que as pessoas, quando levam para a meditação, esse ideal que quer fazer com que o mar fique flat, sem onda. Sendo que, na verdade, quanto mais a gente tentar controlar o mar, tentando parar as ondas, o que a gente vai fazer? A gente vai criar mais ondas. E a gente ainda vai ficar cansado. O que a gente precisa fazer é ir profundamente para dentro de nós, profundamente para dentro do mar. Ficar na quietude dentro de nós e deixar as ondas baterem. Não tenta parar as ondas. Não é isso. Não é tentar parar os pensamentos, as sensações, as emoções, mas a atenção plena totalmente dentro de nós. Os pensamentos vão continuar batendo, mas a gente vai ficar inabalável. Então, o desejo de parar a mente estressa mais a mente. As pessoas, elas comumente acham que a gente tem que controlar a mente pela mente. Só que quanto mais a gente tenta controlar a mente pela mente, na verdade isso é atividade mental. É como se, por exemplo, sabe aqueles dias, aquelas noites que você está sem sono, e você deita na cama, o sono não vem, você fica, dorme, dorme, mente, desliga a mente, dorme, preciso dormir, preciso dormir, preciso dormir. Você dorme? Você não dorme. Você fica pior ainda, você perde mais ainda o sono. E quando a gente solta esse desejo, quer saber? Quero mais também dormir, não. Aí daqui a pouco, sabe? Quando a gente, também não quero mais dormir. Aí vai fazer qualquer coisa, dá uma relaxada, aí o sono vem. Porque não é forçando a mente que a gente consegue algo da mente. A força da mente tá no relaxamento. A gente desenvolve a mente inversamente proporcional ao como a gente desenvolve o corpo. No corpo, a gente tem que ir na academia, levantar peso, fazer força todo dia, e a gente vai criando musculatura. A mente é o inverso. Quanto menos esforço a gente fizer, mais ela se desenvolve, mais ela se fortalece. Porque a mente, o músculo da mente é o contrário. Todas as informações já existem no self. Todas as informações, passado, presente e futuro, já existem na consciência única. E a gente entra e permanece nessa consciência única, não pelo esforço, mas por soltar o esforço. O esforço está no físico. O esforço está na disciplina de sentar, de fazer. Mas na hora da meditação é o inverso. A gente precisa, na verdade, ir para dentro de nós. A gente precisa, na verdade, com atenção plena, consciência panorâmica. Entende? Não é forçando, preciso meditar, fica quieto, fica quieto, fica quietamente, para de falar a mente, não aguento mais você. Não é assim. É o contrário. É quando a gente abandona isso. Quando a gente solta isso e a gente fica totalmente o quê? Atenção plena, consciência panorâmica e deixando tudo acontecer. E só de fazer isso, a própria mente vai se absorvendo em si mesmo. Então a gente precisa, na meditação, como eu disse na aula passada, a prática da não prática, a gente precisa soltar o desejo, sem promessa. Você não pode prometer nada. Ai, vou sentar e vai acontecer. Não, pessoal. Apenas presença. Apenas atenção plena, ponto único, consciência panorâmica. Só isso. Só que o quê? Prática, né, pessoal? Dá trabalho. O Xinjiang ocorre em etapas, que é o quê? Estar treinado. Começa com alcançar a clareza. Esse nível é como ver um único vislumbre de como seria o mundo se tivéssemos esse vislumbre constantemente.
A fim de alcançar a cessação permanente, temos de continuar a prática. Assim, primeiro temos um vislumbre, que é como os salgadinhos do aperitivo. Depois desses salgadinhos, fazem com que tenhamos mais fome. Queremos fazer uma grande refeição, portanto, estamos dispostos a esperar, quem sabe, horas e horas até que venha essa refeição. Então, o vislumbre, que é o que chamam no budismo Zen de satori, que é aquele momento assim que às vezes dura segundos de total silêncio, ausência de tudo, paz completa, que às vezes dura por segundos. Então, esse vislumbre dá o gostinho de quero mais. Como eu disse, mostra que a gente está no caminho certo e não seguindo cegos, sabe? Mas não podemos desejar por mais. Como na aula passada eu também comentei por isso. Se a gente tem esse gostinho, esse vislumbre, se a gente fica desejando por mais disso, é a mesma coisa de desejar dormir não estando com sono. Vem Satori, vem silêncio, silêncio, silêncio. Não vai. A gente tem que abandonar, inclusive, a promessa disso. A gente não pode receber promessas disso. Nem de mestre, nem de mestra, nem de ninguém. Ninguém pode prometer isso para vocês. Mestre, tive um satori, tive, por alguns segundos eu senti, eu tive aquele vislumbre. Aí o mestre chega e fala, continua meditando que mês que vem acontece outro. Não tem promessa. Porque aí você vai ficar nesse desejo e aí você vai perder os próximos. Esse aconteceu exatamente porque você entendeu esse soltar, você entendeu essa entrega. E aí acontece, você fica maravilhado. Quero mais. Não vai vir. Enquanto você desejar, agora eu vou fazer tudo certinho, vou fazer tudo perfeitinho, vou meditar todo dia no mesmo horário, não sei o que não sei o que lá, e vou sentar. Se você sentar para desejar isso, não vai vir. Você precisa soltar. O que fez acontecer foi exatamente o soltar e não o desejo por isso. O vislumbre, como eu disse, é aquele presente de Deus, sabe? Para mostrar que continua fazendo isso, você entendeu, continua nesse caminho, tá dando certo, tá funcionando, vai, sabe? É como se fosse aquela moedinha no caminho para a gente continuar. Ele continua. Desenvolvemos o Xinjiang, a sensação de turbilhão e a ansiedade. Quando desenvolvemos o Xinjiang, a sensação de turbilhão e ansiedade retrocede. Portanto, sobre os dois aspectos, físico e mental, há um sentimento de conforto. Conforto não significa euforia, mas uma sensação de que as coisas estão se acalmando porque nossa vida se tornou mais simples. A simplicidade traz um alívio tremendo. Pessoal, o que que é simplicidade? Se vocês abrirem o dicionário, simplicidade vai estar escrito o seguinte: a ausência de complicação. Simplicidade não é pobreza, não é pouco dinheiro, não é roupa não ser de marca, não é nada disso. Simplicidade é a ausência de complicação. O que acontece com a prática da meditação é que a nossa vida vai ficando menos complicada, porque a nossa mente vai ficando mais clara. Isso não significa muito dinheiro, pouco dinheiro, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com a vida né, financeira nesse sentido. Simplicidade é aquela pessoa que ela vive de uma maneira descomplicada, ela pode ser bilionária, ela pode ser milionária, mas você vê que a vida dela não tem muita complicação. Não existe complicação dentro dela, nas relações, na forma como que ela trabalha. As coisas são simples, são claras. Independente se prospera financeiramente muito ou pouco. Não é isso. A simplicidade é essa clareza mental que a meditação traz. É essa ausência de complicação nas coisas. Você pergunta uma coisa, a pessoa responde, sabe? Não fica dando voltas e mente, e sabe, não sabe responder o negócio, às vezes sabe simples. Você quer conversar com. É por isso que falam que é muito difícil reconhecer um Buda. Por que que é muito difícil reconhecer um Buda? Porque as pessoas elas ficam buscando coisas miraculosas. Elas acham que o Buda vai ser aquela pessoa que vai chegar do teu lado e vai falar uma coisa e você vai, uau, experimentar um negócio assim super uau, sabe? Na verdade, o Buda é a pessoa mais simples que vocês vão encontrar. É aquela pessoa mais simples. Tem nada a ver com milagre, não tem nada a ver com coisas extrafísicas, não tem nada a ver. E pode ter? Pode. Mas é uma coisa simples. Você vai perguntar uma coisa. O Buda é aquela pessoa que consegue recitar.
um grande ensinamento, às vezes, com uma frase. É para coisa simples. É aquela pessoa que vai falar uma coisa muito complexa, mas de uma maneira simples, que até uma criança entende. Então, por isso que as pessoas têm dificuldade de reconhecer um Buda, ou um desperto, ou um iluminado, uma iluminada, porque são pessoas simples, são pessoas que não têm complicação. Ah, não sei o que, não sei o que lá, você faz uma pergunta para um Buda, eu sei o que, sei o que, sei o que lá, sei o que lá, o Buda vai responder, sim, não, talvez, sabe? Vai responder sim, não, vai dar uma justificativa assim, simples. Isso é uma coisa simples. A vida do Buda é simples. Pode ter muito dinheiro, pode ter pouco dinheiro, isso não faz diferença. A meditação vai trazendo clareza mental. A clareza mental traz simplicidade, tira a complicação das coisas. Não obstante, não estamos procurando resultados e não nos transformamos em uma pessoa orientada por metas. Simplesmente continuamos praticando. Ou seja, quando a gente vai praticando, não procurando resultados, nem promessas, e nem colocando metas de meditação, metas de tipo assim, um mês eu quero ter tido 3 samadhis, sabe? A gente vai tirando a complicação das coisas. A gente vai tirando a complicação das práticas que a gente mesmo coloca na prática pelo nosso próprio desejo. Então a gente começa a meditar aos poucos sem desejo por meditação. A gente apenas pratica, sabe? A gente apenas faz. Aí hoje eu vou sentar para meditar e vai ser a melhor meditação do mundo. Não, a gente simplesmente senta e faz. A gente não fica esperando samadhi, não fica esperando isso, não fica esperando nada, assim, a gente só senta e faz. Por que você medita? Por que não meditar? Sabe? Se torna uma coisa natural. Essa simplicidade vai acontecendo de maneira natural. Depois de ter praticado bastante, o êxito sobrevém naturalmente. Se estamos constantemente em busca da cessação, temos um problema. Não conseguiremos obter isso dessa maneira. Sempre que adotamos uma abordagem orientada para o ego, nós nos tornamos alérgicos a nós mesmos. Não há outro caminho a não ser deixar essa abordagem. Assim, obter a salvação individual não provém de procurar a salvação. A salvação simplesmente ocorre. A salvação é a própria ausência de complicação. Quanto mais simples a gente vai se tornando, lembrando, não é pobre, não tem nada a ver com falta de dinheiro, não tem nada a ver com isso. Simplicidade é ausência de complicação. Quanto mais a gente vai se tornando descomplicado para nós mesmos, a gente sabe que a gente está mais próximo da salvação, a gente sabe que a gente está andando pela salvação. Então ele fala: sempre que adotamos uma abordagem orientada para o ego, nós nos tornamos alérgicos a nós mesmos. Ou seja, ele está falando aqui da dinâmica de desejo do ego, como eu expliquei lá nas primeiras aulas. Então, o que que é uma abordagem orientada para o ego na meditação? É quando a gente vai se identificando na meditação ou a gente vai meditando por desejos externos, por desejos por coisas do mundo. Vou meditar porque aí eu vou ter paz e as pessoas vão saber que eu tenho paz e as pessoas vão me ver como mestre espiritual. Não vai dar certo, vai estressar a mente, não vai meditar. Então, o que que é uma abordagem orientada para além do ego? Essa abordagem, o que que acontece? Como é que eu vou explicar isso? O que que acontece? Com a prática, uma hora acontece. Com a prática, uma hora a gente vai ter um vislumbre. Só que, primeiro, a gente precisa amadurecer o ego. A gente precisa o quê? Lembra do amadurecer o ego? Desafios, vencer desafios, estar presente no desconforto, sabe? Não fugir do desconforto. A gente vai o quê? Amadurecer, assumindo responsabilidades. A gente vai amadurecendo o ego. O próprio ego, quando ele está maduro o suficiente, esse momento de transcendência pode acontecer. Nenhum mínimo de transcendência acontece num ego imaturo, que é um ego que vive por prazeres instantâneos e momentâneos o tempo inteiro. Porque vai transformar a meditação numa busca por mais prazer instantâneo. Então a gente precisa ter o ego maduro o suficiente para sentar para meditar, sentir todo o desconforto que vai vir, obviamente,
e transcender ele, e ir além dele. Nenhum ego imaturo consegue sentar para meditar, sentir um desconfortozinho ou outro, já falar, isso aqui não é para mim, porque eu não estou sentindo paz eterna, por quê? Cadê meu prazer? Cadê meu jardim do Éden? E não é assim. Então a gente precisa, enquanto a gente vai praticando a meditação, a gente precisa amadurecer o ego. Antes do vislumbre inicial acontecer, o primeiro que seja, a gente precisa ter um ego maduro o suficiente. Isso, muitas pessoas não sabem e também não entendem. As pessoas elas querem sentar para meditar e em pouco tempo achar que vai vir o primeiro vislumbre. Só que para facilitar isso, pessoal, isso é uma dica que eu apliquei na minha vida de maneira instintiva, né? Intuitiva. Isso é uma coisa que eu posso ensinar para vocês que é fundamental. Não, em concomitância com a meditação, vocês precisam amadurecer o ego de vocês, porque senão não vai sentar para transcender o desconforto. Vai ficar preso ao desconforto, porque o ego imaturo ele vai ficar preso ao desconforto, ele vai querer a ausência do desconforto, ele vai olhar a onda batendo, ele vai querer que a onda pare porque ele não suporta o desconforto. Então, se vocês vão amadurecendo o ego, vencendo o desconforto, estando presente no desconforto e transcendendo ele, vencendo desafios, quando vocês sentam para meditar, o próprio ego se aquieta nisso. Ele vai se aquietando, ele vai parando de perder o interesse pelo desconforto, vai parando de perder aquela pirraça, aquela birra e fica lá. E aí o que acontece? Quando o próprio ego está preparado, ele vai se aquietando. E ele vai se aquietando tanto, 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 que, pum, o vislumbre acontece. Vem esse primeiro salto. A dica máxima para o primeiro salto acontecer, para esse primeiro vislumbre acontecer, é o amadurecimento egóico. E isso vocês vão proporcionar tanto na meditação, quanto, por exemplo, fazendo yoga. Na vida. Na vida. Sabe? Quem proporciona esse amadurecimento é a própria vida. Já dei essa aula sobre amadurecimento do ego. Tem aula sobre amadurecimento também no mente consciente. E aí o que acontece? Quando a gente tem esse primeiro vislumbre pelo amadurecimento do ego, a gente se conecta de novo ao self. Quando a gente se conecta de novo ao self, essa comunicação, essa religação acontece, o próprio ego começa aos poucos a se identificar com o self. E aí é uma abordagem que transcende o ego e não uma abordagem orientada para o ego, ou seja, orientada para do ego para baixo. Lembra das aulas as aulas das 7 camadas existenciais, ou seja, corpo, mente, intelecto, memória. Isso é tudo que é orientado para o ego, para as coisas do mundo, para os 5 sentidos. Então, quando a gente tem esse primeiro vislumbre pelo amadurecimento do ego e a gente se religa ao self e essa comunicação se estabelece, mesmo que a gente perca depois, a gente sabe, a gente teve a experiência cognitiva disso. E quanto mais a gente vai tendo, o próprio ego começa a querer se identificar com isso aqui, com o self. Então, a gente sai de uma abordagem orientada para o ego, né, do ego para baixo, e a gente começa uma abordagem orientada do ego para cima, para o que é eterno, para o self, né? Mas só quem teve a experiência, nem que seja o primeiro vislumbre, sabe, porque teve a experiência. Então, mas como que eu tenho a primeira experiência? Acabei de explicar. Nenhuma experiência de vislumbre, de transcendência de ego acontece com o ego imaturo. O amadurecimento do ego é a chave para o primeiro vislumbre. Depois que o primeiro acontece, que você já tem esse primeiro vislumbre de meditação, aí fica mais fácil. Porque você já tiver a experiência, você já começa a entender o caminho de volta. E aí vai tendo cada vez mais o caminho de volta. E aí sim, temos uma abordagem orientada para além do ego. Ele continua: chegamos à cessação e à salvação à medida que nos tornamos pessoas razoáveis. Tornamos-nos razoáveis e meticulosos porque deixamos de ser desleixados e descuidados. Portanto, há uma sensação de alívio. A meticulosidade é exemplificada pela prática de oryoki, um estilo formal de servir e comer os alimentos que têm suas origens no budismo Zen. Nessa prática, estamos conscientes de tudo o que está sendo feito, de cada movimento.
Ao mesmo tempo, não estamos tensos, pois quando nos tornamos autocentrados, começamos a esquecer os procedimentos do Ryoki. A lógica também se aplica se querermos manter o quarto limpo e arrumado, cuidar das roupas, cuidar do nosso estilo de vida em geral. Ser meticuloso não se baseia no medo, baseia-se na atenção plena natural. Ou seja, não pode ter tensão, pessoal. Se a gente senta para relaxar, para meditar, quanto mais tensão a gente tiver, menos a gente consegue meditar. Então a gente tem que fazer as coisas relaxado. Vai fazer a comida, atenção plena na hora de fazer, na hora de comer, mas é relaxado, sabe? Não é aquela atenção plena que, tipo, tô comendo, tô presente, sabe? Tem que ser relaxado, tipo, tô presente. Mas vão aprendendo a desacelerar, vão aprendendo a, tipo, tirar esse excesso de tensão da vida. Tá comendo, beleza, tá presente, tá consciente, beleza, mas come de maneira relaxada, sabe? Vai cuidar do quarto, vai arrumar o quarto, você já vai arrumar de qualquer maneira, para que tá fazendo tudo tenso? Por que tá fazendo tudo com pressa, sabe? Porque você tem que fazer um negócio, porque tem que fazer outro. Calma, relaxa. Cuida do quarto. Você pode até fazer numa velocidade boa, não precisa fazer em velocidade lesma. Mas faz com calma, sabe? Faz de maneira relaxada. Calma interior. Não é nem a velocidade externa, mas é a velocidade interna. Relaxa. Internamente, vai fazendo. Sentou para meditar, é para relaxar, não é para tensionar. Lembra, a atenção plena é um microponto e o resto é tudo relaxado. Como efeito final, se perdemos a atenção plena e agimos com desleixo, um lembrete surge diretamente na memória. Tais lembretes são resultado de, primeiro, ter uma forte disciplina. Os lembretes aparecem porque temos nos dedicado constantemente à prática. Se convivemos com uma pessoa amiga, alguém de quem gostamos muito, e ela vai embora, cada vez que pensamos nessa pessoa, desenvolvemos mais afeição por ela. Da mesma maneira, se estivermos no nível mais avançado de Xinjiang, sempre que o desleixo ocorre, o próprio desleixo nos lembra disso, automaticamente, e nos traz de volta. Então, pessoal, olha que interessante. O próprio ego vai gostando de se entregar. Isso que eu acho o mais legal de tudo. Porque conforme a gente for tendo samadhis, o próprio ego vai querer ter mais samadhi. Só que o samadhi é entrega. E o próprio ego vai querer se entregar. Iluminação espiritual nada mais é do que o ego se entregar de boa vontade e em amor àquilo que existe além dele, ao self, a Deus, a divindade, a consciência única. Iluminação espiritual envolve o ego. Iluminação espiritual não é a quebra do ego, não é a morte do ego. Isso é um absurdo falar isso. Iluminação espiritual é quando o próprio ego se rende e se entrega. Não existe iluminação espiritual sem ego. É o próprio ego que se entrega. Quanto mais a gente vai se entregando, mais a gente vai querendo se entregar. E quem é esse eu que quer se entregar? O próprio ego. Quanto mais a gente experiencia o samadhi, mais o ego vai querer samadhi. Essa ligação vai ficando mais forte porque o ego é que liga, sabe? O ego telefona, o ego sobe a escada, é o próprio ego que se entrega. Vou repetir: iluminação espiritual nada mais é do que quando o ego se entrega de boa vontade e em amor àquilo que existe além dele, que é Deus. Mas essa entrega só acontece com a experiência. O ego não vai conseguir se entregar a Deus se ele nunca experimentou cognitivamente Deus. Esse silêncio, essa paz, essa beatitude. E quanto mais, e o que ele fala, quanto mais isso vai acontecendo, o estado de não beatitude, o estado de não iluminação vai se tornando lembrete para a gente voltar. Então a gente vai lá, está experimentando samadhi, nirvana, sabe? A gente está conseguindo ter cada vez mais dessas experiências. Quando a gente não tem essa experiência, a não experiência se torna um lembrete da experiência. Então a gente, opa, volta, sabe?
O ego volta orientado para si mesmo, autocentrado, e quando o próprio ego volta, ele mesmo se lembra, pô, mas tem uma coisa que é bem melhor do que isso aqui. O próprio ego entende, pô, mas isso aqui é sofrimento. Eu experimentei o não sofrimento, eu não quero mais isso aqui, não. Então volta, vamos voltar. Assim, um sistema natural de verificação e regulação começa a ocorrer. Dessa maneira, tornamos-nos como o Buda. Há uma maneira natural e digna de comer nosso alimento. Uma maneira digna de nos relacionarmos com tudo e mais o que acontece em nossa vida. Em vez de ser uma situação de sofrimento, ela se torna serena. Paz não quer dizer busca de prazer, e sim harmonia. Não criamos caos para nós próprios ou para os outros, e começamos a trabalhar primeiro com nós mesmos. Olha que interessante, paz não é busca de prazer. Tá, e o que é paz então, Henrique? Paz é a ausência de força controladora. Paz é a ausência de controle. Lembra das três dinâmicas do ego? Identificação, controle, barra, apego e desejo? Paz é a ausência de controle. É entrega, é soltar, é seguir de acordo com o self. Não tem aquela frase, seja feita a tua vontade, né? Seja feita a tua vontade, self, Deus, divindade, consciência única, campo infinito de energia e sabedoria, o nome que vocês quiserem dar. Seja feita a tua vontade e não a minha do meu ego. Eu entrego o meu ego. O próprio ego se entrega, perdão, não é eu entrego o meu ego. Eu me entrego. O ego se entrega. Quando o ego se entrega, ele para de querer controlar as coisas do mundo e se entrega para que seja feita a vontade de Deus, mas não é seja feita a vontade de um Deus religioso, não. É a própria experiência. Porque quando o ego se religa ao self, o self é inteligente, pessoal. Deus é autoconsciente. Então é como se uma conversa acontecesse literalmente, tá? E você é literalmente como se você estivesse conversando mesmo. E aí, quando o ego se entrega e vai seguindo as vontades dessa consciência suprema, isso é paz. O ego para de querer controlar o comportamento dos outros, para de querer controlar o resultado das coisas e foca simplesmente em quê? Em se entregar e agir de acordo com a vontade. Se entrega. Deus, o que você quer de mim? Aí Deus fala assim, brincadeira assim, mas Deus fala assim, eu quero que você vá na padaria comprar um pão. Sei lá, sabe? E aí você vai. E aí depois você volta com o pão, tá, beleza. Deus, agora o que você quer que eu faça? É uma maneira cômica, assim, da gente, humorística, da gente entender isso. Que o ego, ele para de querer controlar as coisas do mundo, para de querer controlar os outros, para de querer controlar tudo. Solta esse controle do ego para baixo. E o que é controlar o quê? Como ficar aqui em cima. Então, pessoal, na iluminação espiritual, as três dinâmicas egóicas que eu expliquei, elas não deixam de existir. Elas não param de existir. A gente continua se identificando, a gente continua se apegando e controlando, e a gente continua desejando. Só que é uma abordagem para além do ego. Ou seja, essas três dinâmicas, elas param de ser do ego para baixo, se transformam do ego para cima. Ou seja, o ego passa a se identificar com o self, com o eterno, com o indivisível, com o que tudo é, começa a se apegar a ele, ou seja, começa a controlar tudo à sua volta para permanecer identificado com isso. Então, é aquela pessoa que, por exemplo, vai criar uma rotina religiosa para manter a espiritualidade. Então, essa pessoa, ela está controlando, só que ela está controlando para manter a iluminação e não do ego para baixo. E ela vai continuar desejando? Vai, por mais do self. Mas não é um desejo egóico por coisas do mundo. A qualidade do desejo muda. Se torna uma inspiração, sabe? Uma aspiração por Deus. Do ego para baixo é desejo, do ego para cima é aspiração. Você começa a ficar inspirado, você começa a aspirar pelo self. É diferente de ficar desejando prazer, entende? É como se fosse a evolução do prazer, que é essa inspiração, essa vontade, mas é uma vontade sublime, uma coisa sublime. As três dinâmicas se voltam para cima, ao invés de ficar do ego para baixo.
Então, pessoal, paz não é busca, é entregar os pontos. Ai, ai. Tradicionalmente, há 4 maneiras de cuidar do corpo e desenvolver a sanidade. A primeira é ter uma relação correta com os alimentos. Tal como a prática do orioke, não consumimos grandes porções de comida, nem comemos pouco demais. É caminho do meio, a gente não abarrota o nosso estômago e nem também deixa ele muito vazio. Em vez disso, comemos o suficiente para deixar algum espaço no estômago. Inclusive, é dito que a gente nunca deve encher 100% o nosso estômago. Ele deve ficar, geralmente, quando a gente se alimenta, 20% vazio, porque isso facilita a digestão. 20% vazio, nosso estômago deve ficar. A segunda maneira é relacionar-nos corretamente com o sono ou repouso. Não nos pressionamos constantemente, mas aprendemos a descansar. Ou seja, pessoal, a gente precisa fazer as pazes com o descanso. A nossa sociedade perdeu um pouco isso. A nossa sociedade, né, no livro lá do Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço, a nossa sociedade moderna, a gente desaprendeu a descansar. E descansar não é só dormir. Até mesmo no dormir, a gente não descansa. A nossa sociedade não sabe o que é descansar de fato, não fazer nada, curtir, ócio criativo. A gente literalmente se estopora em nome de uma produção, em nome de produtividade. A gente não sabe o que é não produzir. A gente tem que estar constantemente produzindo alguma coisa, fazendo alguma coisa. A terceira maneira é cuidar dos detalhes, o que significa fisicamente tratar do corpo, cuidar das roupas, tomar conta do ambiente, como nos movemos fisicamente, como manuseamos as coisas, é mais importante do que simplesmente nossa aparência. Além da mera aparência, há uma qualidade de meticulosidade, ou seja, há uma qualidade do cuidado. Como a gente cuida do nosso alimento, do nosso corpo quando a gente se alimenta, como a gente cuida do nosso sono, do nosso repouso e como a gente cuida das coisas do dia a dia, do nosso corpo físico, como que a gente cuida das nossas roupas, da nossa casa, como a gente manuseia as coisas. Isso é muito importante, porque o ser humano de uma maneira geral, ele acha que ele é a última bolacha do pacote. O ser humano literalmente se acha o ser mais importante do universo, por causa do autocentramento do ego. Então, as pessoas elas não percebem que tudo é Deus. Tudo está dentro da consciência divina. Nós temos para Deus a mesma importância de uma formiga, de uma minhoca, de um prato de comida, de uma garrafa de água. A gente tem a mesma importância porque tudo é atômico, pessoal. Tudo no final é átomos. Tudo no final é Deus condensado, é Deus vibrando menos. Então, como a gente cuida da nossa casa, a gente está cuidando de Deus. Como a gente cuida de uma formiga, a gente está cuidando de Deus. Como a gente cuida de um mosquito, a gente está cuidando de Deus. Então, se a gente maltrata uma planta, é como se a gente estivesse maltratando um ser humano. Porque não faz diferença para Deus. Porque tudo isso interfere na nossa vibração. A gente acha que tratar mal um ser humano, a gente vai vibrar pior do que tratar mal uma planta? Não, a gente vai vibrar mal do mesmo jeito. Independente se você age com raiva com uma garrafa de água, e se você age com raiva com o ser humano, a raiva é a mesma. A vibração cai do mesmo jeito. Isso é autorresponsabilidade. Isso é entender que isso é aprender a cuidar do cuidado com as coisas. Isso ajuda a gente a amadurecer o nosso ego. Quanto mais samadhi nirvana vocês vão tendo, vocês vão perceber que tudo é Deus. Por isso, a prática de ahimsa, por exemplo, da não violência, da gente, né, aprender a tratar bem animais, a gente aprender a tratar bem o quê? A garrafa d'água, um cristal, o livro, a gente aprender a cuidar bem das coisas, sabe? Você chega na casa da pessoa, o corpo lá, vai na academia todo dia, 2 horas de academia por dia, o corpo tá escultural. Aí você entra na casa da pessoa, tá um chiqueiro, tudo bagunçado.
Então, essa terceira maneira de desenvolver a sanidade é tratar bem, cuidar dos detalhes de tudo aquilo que a gente faz. Como a gente fala, como a gente manuseia as coisas, como a gente trata aquilo que vai além do corpo também. O corpo está incluso, claro. Essa é a terceira maneira. A quarta maneira é a meditação. Sem esse ponto de referência, não haveria verdadeiro alívio ou saúde. Assim, o alimento, o repouso, o sono, cuidar do seu próprio bem-estar e meditação são as quatro maneiras para desenvolver a saúde. E essa saúde leva-nos a criar o estado de salvação individual. Olha que interessante, saúde leva a criar o estado de salvação individual, ou seja, quanto que é importante a gente cuidar da nossa saúde. Cuidar da nossa casa é cuidar da nossa saúde. Cuidar do nosso alimento é cuidar da nossa saúde. É a saúde, no sentido holístico da palavra, é que nos leva a salvação individual. Eu sempre falo isso, cuidar do corpo físico deveria ser a primeira regra de qualquer espiritualidade. Porque se a gente não tem um corpo físico saudável, como que a gente transcende o corpo? Né? É sofrimento. Então a gente precisa aprender sim a cuidar da nossa saúde como um todo, do lugar onde a gente mora, é cuidar da saúde. É por isso que se diz que o Dharma é bom no começo, é bom no meio e é bom no fim. Isso que é amadurecer o ego, pessoal, cuidar da individualidade. Cuidar da individualidade, uma pessoa que cuida da própria individualidade, você pode ter certeza que tem um ego maduro. Porque o ego imaturo, ele destrói a própria individualidade pela busca de prazeres instantâneos. O ego maduro, ele cuida da individualidade. Ele cuida da saúde da individualidade. E o ego imaturo, ele vai destruir a própria individualidade na busca de prazeres instantâneos. Então, esse progresso na relação que a gente tem com a gente mesmo é estar contente com a gente mesmo. Sabe quando a gente tem aquela sensação de que a gente está satisfeito com a nossa própria individualidade? Que a gente está contente pelo trabalho que a gente está tendo com a gente mesmo? Não estou falando que a gente está 100% iluminado, não é isso. Mas sabe quando você está se esforçando, você está se cuidando, você está fazendo o que é necessário, você está amadurecendo o ego, você está fazendo suas práticas de meditação, mesmo que você ainda possa não ter nenhum tido, nenhum vislumbre ainda. Mas você está contente, você está satisfeito, você está fazendo a tua parte. Isso é um processo, isso que é o processo de amadurecimento do ego. Cuidar da própria individualidade, proporcionar que as suas necessidades estejam sendo satisfeitas, enquanto que o ego maturo destrói a individualidade. O ego maduro, ele vai manter a saúde e promover saúde. O ego imaturo vai o quê? Promover doença, insanidade. Ao trabalharmos a nós mesmos, começamos com a forma exterior. Depois, essa forma exterior traz consigo um sentimento interior. E, finalmente, esse sentimento interior traz um senso de liberdade mais profundo. Olha que interessante, a gente começa pelo externo, o externo traz um sentimento interno, e esse sentimento interno traz um sentimento de liberdade. Quando a gente cuida do corpo, por exemplo, isso traz um sentimento bom internamente para a gente. E através desse sentimento bom, a gente tem um senso de liberdade. Tem uma frase dos Siddhas do Tamil Nadu que eles dizem que o nível de felicidade na vida de uma pessoa é proporcional à sua disciplina. Não existe felicidade sem disciplina. Disciplina é liberdade, literalmente. Né? Quando a gente tem disciplina com as coisas, com a nossa individualidade, de bem-estar, isso dá um sentimento bom que promove um senso de liberdade dentro da gente. E aí a gente vai alcançando a salvação individual. Esse mesmo processo poderia aplicar-se a qualquer coisa que façamos. No início, é principalmente uma grande confusão. No meio, às vezes, é uma confusão e às vezes é natural. Então, finalmente, se torna natural. Ou seja, o começo é uma grande confusão, o início. No meio, às vezes confusão, às vezes natural. Então, finalmente se torna natural. Isso também se dá com a prática da meditação sentada. Primeiro é uma luta. Em certo momento é tanto uma luta,
quanto um alívio. E, finalmente, se torna muito fácil. É como colocar um anel novo. No primeiro dia é como se ele atrapalhasse, mas depois passa a fazer parte da nossa mão. É tipo essa lógica. Meditação de início, sentou, é caos, é desconforto. Ah, a gente vai amadurecendo nosso ego, a gente vai cuidando de nós, a gente vai cuidando disso tudo que ele está falando aqui, a gente vai amadurecendo. Isso vai trazendo um sentimento bom, vai trazendo um senso de liberdade. E a gente senta para meditar com o ego maduro, o desconforto vem, mas a gente transcende ele, a gente vai além dele. E aí, o que no início era só caos, aí passa a ser o quê? Momentos de caos, momentos de alívio. E a gente vai, anos a fio, meditando, fazendo as coisas e continuando esse mesmo processo de transcendência e amadurecimento. Já teve alguns vislumbres, está tendo mais vislumbres, mais samadhi, mais momentos de nirvana, mais intensos, mais profundos. Chega uma hora que é fácil. Chega uma hora que você vai sentar, pum, foi. Samadhi, nirvana. Vai ter momentos que você vai estar andando na rua, pum, nirvana, pum, samadhi. Aí ele conta um pouco da vida dele. Quanto a mim próprio, fui criado desde os 5 anos de idade em um ambiente de disciplina constante. Se perdia minha consciência, era lembrado disso por meu tutor ou por meus disciplinadores, e não só por mim mesmo, de modo que isso agora parece ter se tornado natural. Isso não quer dizer que eu tenha sido bem-sucedido em alcançar algo especialmente importante por mim mesmo, e sim graças ao meu disciplinador e meu professor. Então, olha a importância, né, de bons professores. Isso é importante a gente falar nesse final de capítulo. Egos imaturos, pessoal, não valorizam professores porque não entendem o valor da disciplina. Todo professor, ele é disciplinador, até de certa maneira. Egos imaturos não valorizam professores porque eles abominam disciplina. Eles querem prazer adoidado da forma que for. Não querem se comprometer com nada, ter compromisso com nada. Então, vocês vão perceber que egos imaturos não valorizam os professores, enquanto os egos maduros valorizam os professores, sabem da importância de ter um professor que ajuda a gente falando coisas que às vezes a gente não quer ouvir, mas que traz a palavra para a gente voltar para o centro, para a gente, né, que traz essa consciência, lembra da consciência, lembra da disciplina, e às vezes são um pouco firmes quando necessários, quando vê que a gente está saindo muito do caminho, fazendo coisas que não são devidas, o professor, ele vem, ele conversa, ele é disciplinador, ele é firme quando necessário, ele é acolhedor quando é necessário também. Então, somente egos imaturos entendem o valor da disciplina, o quanto que a disciplina é importante para o bem-estar, para a felicidade e para a prática da meditação. Enquanto os egos imaturos, eles vão falar que a era dos gurus acabou, a era dos professores acabou. Por quê? Porque não querem ter disciplina, não querem ter compromisso, não dão valor a isso. E o professor é a figura disso, né? É muito importante ter um professor ou uma professora que vai nos ajudar a criar essa disciplina, a criar essa disciplina de bem-estar, essas 4 maneiras que a gente falou aqui e também tudo que a gente vem conversando nessas aulas. Ter um professor, ter uma professora, ter um grupo também que a gente possa compartilhar nossas experiências faz toda a diferença. Tá bom, pessoal? Meditem, continuem com a prática. Todo dia reservem os minutos do dia para meditar. A meditação é o caminho para a budeidade, como o Shogyan Tumpa traz nesse capítulo. Tá bom, pessoal? Nos vemos para a próxima aula, para o próximo capítulo.